Tudo bem, gente? Vamos continuar. Penúltimo vídeo que eu estou gravando aqui sobre o onde, essa segunda letra do acróstico, né, da homeopatia. E hoje o assunto vai ser que não tem bem onde. A gente vai falar isso, né, durante o vídeo. Mas para quem tem problema metabólico, começar sempre com H. Há quanto tempo você está se sentindo assim? Geralmente os problemas metabólicos eles são crônicos. O aparelho digestivo e as glândulas endócrinas, hipófise, tireoide, pâncreas, etc., né, desempenham um papel fundamental nesse sistema. Os exemplos mais comuns que a gente vê aí no dia a dia, né, direto, obesidade, diabetes e gota. Problemas metabólicos, claro, né, eles podem agudizar. Então, uma pessoa que já está com o diabetes descompensado e por isso tem muita vontade de comer doce e acaba comendo muito doce, né, muito açúcar, pode ter aí uma crise, né? Por causa dos índices glicêmicos dele, né? Fica muito alto. Tem vários sintomas aí. Acho que eu não vou entrar muito em detalhes, senão o vídeo fica muito longo. Vamos seguir aqui no vídeo. 2. Onde exatamente você está tendo os seus sintomas? O metabolismo é fundamental, né, para a vida. Então, todos os sistemas do corpo dependem dele para fornecer energia e manter sua estrutura. O metabolismo vem a palavra transformar, né? Então, é esse sistema que transforma tudo aquilo que está na natureza de uma maneira que o nosso corpo consiga utilizar, né? Seja para a gente ter energia, seja para repor, fazer uma manutenção ali da estrutura, né, do nosso organismo. Os sintomas eles variam muito de indivíduo para indivíduo. De qualquer maneira, as regras de cima para baixo, de dentro para fora, continuam valendo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os nutrientes, talvez fique mais fácil. Uma figura que eu imagino que todo mundo conhece, né? Na pirâmide alimentar, que é os cereais, tubérculos, raízes, eles têm mais açúcares, né? Então, eles são mais responsáveis pela energia do nosso corpo. Hortaliças, cenoura, banana, e as frutas, né? E as verduras em geral, né? Que são as folhas. Tem bastante fibra, tem vitamina, tem sais, também tem açúcar, né? Mas dá pra gente falar de uma maneira bem, fazendo uma analogia não muito precisa, né? Então, aqui são os aditivos, né? A gente precisa em menor quantidade, mas eles são essenciais também. Essa parte aqui da pirâmide, nessas duas últimas partes aqui da pirâmide, são alimentos que a gente precisa consumir menos. Quem consome aí produto de origem animal, leite, produto lácteo, carne, ovo. A gente não vai precisar muito, né, desses produtos aqui, dá até para não comer, e dá para se alimentar principalmente aí com as leguminosas, né? Que são aqueles grãos que vêm em vagem em geral, né? Feijão, soja, grão de bico, lentilha. Essa região aqui são como se fossem as peças do carro, tá? Então, gasolina, analogia não precisa, hein? Só para facilitar a explicação. Gasolina, aditivo, peça do carro. E aí aqui aqueles alimentos que são quase proibidos, né? Então, açúcar simples, né? Doces, e os óleos, a gordura. O óleo, a gordura, a gente não pode ter um preconceito muito grande, porque algumas vitaminas elas dissolvem na gordura, então a gente depende da gordura para absorvê-las, né? Vitamina A, D, E e K, elas são lipossolúveis, que a gente chama, então não adianta também. A gente nem consegue tirar toda a gordura da alimentação, mas ela é necessária. A gente precisa de alguns ácidos graxos essenciais e, ao mesmo tempo, a gente precisa da gordura para absorver algumas vitaminas. Só não pode comer em excesso. A gordura ela dá mais que o dobro, né, de caloria aí, né, que as proteínas e os carboidratos. Então, por isso que está aqui em cima, né? Então vamos lá. A obesidade tem mais a ver, né, as gorduras, o diabetes tem mais a ver com os açúcares e a gota tem a ver mais com as proteínas, né? Por isso que são as doenças relativamente mais comuns, né, de cada grupo aí
de nutrientes, então por isso que eu acabei citando essas três. Uma coisa importante, que muitas vezes e geralmente é sintoma, mas as pessoas confundem, é isso daqui, ó. Alguns sintomas muitas vezes são confundidos com gosto. Então, as pessoas acreditam que o diabético gosta muito de doce e água, na verdade é porque ele não consegue usar o açúcar, né? O corpo dele entende que não tem açúcar porque ele não consegue usar, então ele fica com mais vontade de comer doce. E aí faz mais xixi para eliminar o açúcar que ele não está conseguindo utilizar, que ficou no sangue, não está conseguindo, entre aspas, entrar na célula, por um mecanismo aí que não vem ao caso explicar. E aí, como acaba, entre aspas, desidratando, pode até desidratar mesmo, mas como acaba perdendo muita água, então o diabético fica com muita sede, né? Então, o desejo de doce e a sede excessiva e a urina, na verdade, são sintomas aí do diabetes. O obeso também não consegue utilizar direito, né, as gorduras, por isso que ela se acumula, tá? Então, é muito comum o obeso gostar de coisas gordurosas. E isso é sintoma, tá bom? Não é bem um gosto, nesse caso, né? Quando nós estamos saudáveis, a fome vem nos momentos corretos do dia e a gente consegue escolher uma alimentação balanceada sem dificuldade. Por isso, né, que a gente muitas vezes confunde com uma falha de caráter, né? Do obeso comer mais e comer coisa gordurosa e o diabético comer muito doce. De qualquer maneira, os sintomas, né, que é a falta desse, dessa capacidade de transformar esses nutrientes, né, eles precisam evoluir de dentro para fora, de cima para baixo, do mais antigo, do mais recente para o mais antigo, tá bom? Então, se, por exemplo, muito comum, o paciente diabético tem uma lombocetalgia e tem uma coceira na região genital, né? Então, se ele melhora da lombocetalgia, que está fazendo com que ele não consiga caminhar direito, persiste a coceira, né, na região genital, é uma boa evolução e o contrário disso é muito ruim, né? Agora, para a evolução, né, do paciente. Então, tem que, como sempre tenho falado aqui, tem que interromper o medicamento e a gente precisa fazer uma reavaliação juntos para selecionar outro medicamento. 3. Qual medicamento vocês estão tomando e de que maneira? Vou repetir de novo. Medicamento homeopático também tem como se fosse um efeito colateral e também tem interação medicamentosa. Não faça automedicação, porque é perigoso, você está colocando em risco a sua saúde. Então, entre em contato com todas essas informações, né, que eu tenho falado para vocês. Tem que informar o nome, sobrenome do medicamento, quando houver. Alguns medicamentos não têm sobrenome. A potência, que é a letra, que é a escala, né? E a potência é o número, que vem depois do nome. E a maneira que você está tomando e há quanto tempo, né? 4 e 5. Seja eficiente, se observando e relatando. Eficiência, treine, tá bom? Eu já falei aqui, a gente não nasce com essa capacidade, então tem que treinar. Observe-se muito, relate tudo, todos os detalhes são importantes. Para problemas metabólicos que podem acometer qualquer órgão do corpo, isso ainda é mais importante, né? 6. O que faz você piorar ou melhorar? Você melhora ou piora quando ingere uma comida salgada, doce, amarga, azeda, gordurosa, temperada, ou com alimentos mais específicos, bolos, massas, carne, feijão, ervilhas, pimentão, etc. 7. Algo do ambiente influencia cheiros, luz, ruídos, pessoas, etc. Isso, né, que eu acabei de falar, influencia sua fome, seu apetite, sua sede. Pode ser pessoas, odores, tipo de iluminação, alguma coisa do ambiente te provoca algum sintoma. Qual sintoma? Né? Então descreva se você tem náuseas, vômitos, ou se você sente uma fraqueza, ou se aumenta o seu apetite, né? Dependendo do estímulo aqui, e assim por diante. 8. E o tempo? Que hora do dia você piora? A estação do ano influencia ou não aquilo que você sente? Em relação aos horários, você passa mal, se fica muito tempo em jejum? Sente fraqueza e fome em um horário específico?
perde o apetite em algum período do dia, sente vontade de certos tipos de alimentos em algum horário. Em relação ao clima, a estação do ano faz você querer um tipo de alimento diferente. Tempo quente, frio, chuvoso, muda demais seu metabolismo. Tem gente que, por exemplo, né, no calor, fica com muita fraqueza, o pensamento fica enlutado. O que você sente nessas situações? Observe, né? Se alguma coisa aí do clima ou da estação do ano influencia, né? O que você está sentindo, como é que fica o seu metabolismo. 9. O que você sente irradia, vai de um lugar para o outro. Porque no sistema metabólico isso não se aplica muito, né? Mas o que eu posso comentar aqui sobre isso, que os problemas metabólicos, eles machucam alguns órgãos do corpo, né? Preferencialmente, vamos dizer assim. Por exemplo, se você tem um problema metabólico, né, dos açúcares, tipo um diabetes, existem outros tipos, né? Esse problema dos açúcares, do metabolismo dos açúcares, costuma machucar mais as retinas, os rins, os nervos, o cérebro, o coração, os vasos. O problema metabólico das gorduras costuma machucar mais o coração, o fígado, os vasos, são os órgãos-alvo, né, que a gente chama de medicina. E das proteínas, praticamente qualquer órgão, depende da proteína envolvida, né? As enzimas, por exemplo, são proteínas, né? Então, a falta de alguma enzima é bem específico, né, para cada tipo de doença. E se for falar da gota, que é o mais comum, ela pode ou não acabar machucando suas articulações, né? E por último, como é que isso te afeta, né? Sempre respeitando todos, sempre respeitando a individualidade, quais tipos de sentimentos, pensamentos, como é que fica a sua disposição, né? O que que desencadeia em você. Então, as desordens metabólicas afetam todos os órgãos do corpo, inclusive o cérebro, né? Então, como é que ficam suas emoções, sentimentos, sempre o mesmo raciocínio. Você se observando, né, conhecendo seu temperamento e quais alterações, né, que você tem aí na sua psique. Fica irritada, fica alegre, fica eufórica, fica agitada, os pensamentos ficam enlutados, confusos, né? Por exemplo, quando o diabetes, a glicemia, né, aumenta muito, e ao mesmo tempo, como é que o seu psiquismo afeta o seu apetite, sua fome, sua digestão, eles estão bem interligados, né? O centro aí do metabolismo que fica lá no sistema nervoso central, ele tem uma relação anatômica bem próxima das emoções, né? Então isso por exemplo, o pessoal brinca, né? Que o chocolate é tipo antidepressivo, tem um certo fundo de verdade aí. Então, relate sempre como é que ficam os seus sintomas em relação ao seu psiquismo e, ao mesmo tempo, como é que fica o seu psiquismo, né? Como é que ele influencia aí no seu metabolismo. Se aumenta o apetite, quando você fica ansioso, etc. Até o próximo vídeo, a gente vai falar sobre os problemas psicológicos, psiquiátricos, e aí a gente dá uma parada, né, de comentar aí sobre a segunda letra do acróstico homeopatia. A gente já falou sobre doença aguda e doença crônica em relação ao H, de há quanto tempo. A gente fez uma série agora sobre o onde, né, localização. Os próximos vídeos vão ser sobre os medicamentos homeopáticos, tá? O M aqui, ó, do homeopatia. A gente vai falar um pouco sobre medicamentos homeopáticos. Qual é a origem, se é natural, se não é, como é que faz o plus, o que que é uma diluição, o que que é uma dinamização, por que que precisa tomar todos os dias, por que que o plus é mais eficaz quando é feito de 10 em 10 minutos. Então, até os próximos vídeos.